Muito bom dia, seja então bem-vindo à Opinião Pública. Esta manhã falamos do protesto das forças de segurança. Tem planeado um protesto por mês que aconteceu em 3 cidades portuguesas. Queremos saber se compreende as reivindicações da PSP e da GNR, como por exemplo atualizações salariais e um subsídio de risco. O Governo tem dado atenção ou não aos problemas do setor? Na sua opinião, que papel pode ter o Movimento Zero na luta das forças de segurança? Há riscos concretos de radicalização da PSP e na GNR? São perguntas que lhe lançamos. Para participar, já sabem, inscreva-se para os habituais números de telefone do Opinião Pública, o 214161147 ou o 214161148. Como disse, a primeira manifestação do ano de polícias e militares aconteceu esta terça-feira em 3 cidades portuguesas. Lisboa, Braga e Faro foram então palco dos protestos, onde se exigem melhores condições de trabalho e respostas concretas do Governo. Na capital, os sindicatos entregaram uma carta no Ministério das Finanças para exigir atualizações salariais e também um subsídio de risco. Será a primeira de muitas manifestações este ano. Uma por mês, caso as negociações entre o Governo, a PSP e a GNR continuem no impasse. Os sindicatos falam em falta de abertura do Executivo para resolver os problemas das forças de segurança, ainda que este ano já tenham decorrido 3 reuniões entre os sindicatos e a tutela. As nossas reivindicações, que é a atualização das tabelas remuneratórias, o suplemento de risco para todos os profissionais das forças de segurança, a falta de efetivos que temos e as condições de trabalho diárias para todos os profissionais. Parece que somos alguns cidadãos que estamos aqui para afrontar o poder e não, estamos aqui para reivindicar justamente, com respeito pela democracia. Estamos aqui para afirmar aquilo que é os nossos problemas. Não precisavam destas grades todas. São as grades que a gente considera as grades da vergonha. Em Lisboa, as manifestações decorreram junto ao Ministério das Finanças, onde os sindicatos entregaram uma carta aberta com as principais reivindicações. Uma delas é o reforço de pessoal, até porque têm dúvidas que o Governo consiga contratar 10 mil novos agentes e militares, como já foi anunciado. Não acreditamos que seja assim tão fácil recrutar dentro da população civil portuguesa novos polícias, porque a profissão já não é estimulante para as pessoas virem para a Polícia de Segurança Pública. Nós, por vezes, sentimos envergonhados de andar no terreno com tanta falta de meios, nomeadamente, eu posso lhe dar um exemplo. Eu ando a trabalhar, quero um reboque, eu trabalho em Oeiras e estou lá 2, 3 e 4 horas à espera de um reboque e por ele não há. E um cidadão quer ir trabalhar ou quer ir para um aeroporto, como já sucedeu, e eu sinto-me muito mal perante uma situação destas. Em Faro, com menos manifestantes, as queixas são as mesmas. A Polícia de Segurança Pública está a ficar envelhecida. A média de idades do seu efetivo cifra-se nos 40 e tal anos. É uma boa notícia, 10 mil. Eu não estou a ver, é a forma como se vai concretizar. Temos algumas situações muito deficitárias. Temos concretos? Concretos, sim, completamente. Temos postos que estão fechados há 4 anos, pobres de requalificação e até agora ainda nada se fez. Em Braga, cerca de 100 profissionais juntaram-se aos protestos na Final Four da Taça da Liga. Este local foi escolhido justamente porque há este evento desportivo e porque sabíamos que aqui poderíamos continuar a dar relevo àquilo que é o protesto e às reivindicações que estão a subsidiar o protesto. Os protestos contaram ainda com o apoio do Movimento Zero, um grupo anónimo que junta elementos da PSP e da GNR, que programou uma vigília nos aeroportos portugueses. Começo agora a apresentar os convidados da Opinião Pública desta manhã. São eles Pedro Carmo, presidente da Organização Sindical dos Polícias, e também César Nogueira, presidente da Associação dos Profissionais da Guarda, que se junta a nós a partir dos estúdios da SIC em Matosinhos. Muito bom dia, ambos, bem-vindos. Bom, Pedro Carmo, eu começo por si. Pegando aqui neste evento desportivo ontem em Braga, no atual momento, este governo merece um cartão amarelo ou vermelho? Assim, no atual momento, e há muito que o Governo já merece um cartão vermelho. Está na altura, e começando eles agora uma nova legislatura e um novo Orçamento de Estado, começarem a repensar o que é que querem das forças de segurança. Não temos que só dizer e fazer publicidade ou publicidade política, como queiram chamar, somos um país seguro, que temos um rácio de polícia para a população dos maiores da Europa. A população necessita de polícia na rua e meios policiais na rua para, quando tiverem necessidade, terem efetivamente apoio da polícia ao cidadão. Quando fala dessa publicidade, estas manifestações que têm agendadas para já, uma vez por isso, dar eco e visibilidade às vossas reivindicações? Nós tentamos transpirar para fora, para a população, o que é que realmente se passa cá dentro.
Temos problemas a nível de organização, temos problemas a nível de material, temos problemas a nível salarial. Portanto, é um leque de problemas que o Governo tem conhecimento há muito tempo. Já vem arrastado sobre vários governos. Têm sido remediadas as coisas, mas não cobre o fosso existente e o fosso está cada vez maior. Portanto, as coisas estão cada vez piores, principalmente a nível do funcionalismo da PSP, e há que tomar medidas urgentes para que as coisas não entrem em colapso. Eu posso dizer, por exemplo, que desde outubro as viaturas que não estão na garantia ou que não foram oferecidas pelas câmaras municipais, porque quando são oferecidas pelas câmaras municipais, muitas das vezes são elas que fazem a manutenção às viaturas, quando têm uma avaria, estão a parar. Portanto, estão à espera do novo Orçamento de Estado de março para serem reparadas. Portanto, estamos novamente com um parque de viaturas automóveis parado, a quase. E isso é inconcebível. Há a imagem da situação do efetivo, do reforço de efetivo, que é falado. Estamos com uma média de idades de 45 anos. Eu penso que ninguém quer na rua para se apoiar quando tiver necessidade de um polícia com 60 anos. Estão a deixar sair só aos 60 anos. Estamos com uma média de idades de 45 anos. Em comandos do interior já estamos com médias de idades de 55 anos. Neste momento estão para sair, conforme está escrito na lei, cerca de 3 mil polícias. E a questão não é saber deixam se sair. pretende, Pedro Carmo, se pretende realmente o rejuvenescimento das forças de segurança com as atuais condições de trabalho. Quem é que quer ir trabalhar para a PSP? É um problema muito grande. Tem que haver algum incentivo de alguma forma, portanto, porque nós não pedimos muito mais do que o que está escrito na Lei Geral do Trabalho. E o Pedro Carmo, enquanto estava a preparar este programa, escrevia um artigo em julho de 2019 que algumas das queixas já falou aqui, o envelhecimento dos polícias, excesso de polícias em tarefas administrativas, diminuição de prevenção nas ruas, incapacidade de tendências da criminalidade e vencimentos baixos. Este diagnóstico mantém-se? Mantém-se. Mantém-se e agrava-se. Portanto, quando partimos da parte do administrativo, que o Sr. Ministro agora vai falar, que vamos fundir a parte administrativa da polícia, o vamos fundir é relativo, porque é assim, poderá dar mais despesa ao erário público. Porque normalmente a parte da gestão dos civis que estão a entrar na polícia ou são excedentes de outros ministérios, pessoas já com uma idade larga, que são excedentes de outros ministérios e vêm para o nosso serviço policial, ou então são técnicos superiores, que ganham muito mais como polícia. Portanto, não faz sentido os serviços administrativos que queiram ocupar, que poderão ser muito mais largos do que aquilo que o Sr. Ministro está a dizer, serem ocupados por indivíduos a ganhar valores de cerca de 1.300, 1.400, 1.500 euros por mês. Portanto, quando um polícia ganha 789 de ordenado base. Portanto, é um fosso muito grande. Eu vou aproveitar, Pedro Carmo, para perguntar ao César Nogueira, muito bom dia, que está nos estúdios da SIC de Matosinhos. Calculo pelo facto das manifestações serem conjuntas entre a PSP e a GNR, se reveja nestas reivindicações? Bom dia. Sim, claro, as reivindicações são comuns, até porque são duas forças idênticas. A única coisa que nos difere é a condição militar e a zona de ação onde exercemos a nossa função. Mas as reivindicações são as mesmas, são muitas. As principais o Governo não tem tido em conta, nem quer tampouco falar sobre elas, que é a questão das atualizações das tabelas remuneratórias e a questão do subsídio de risco. Então, todas as outras... vamos por partes, tentar aqui para o cidadão comum perceber o ponto da situação. Há quanto tempo é que as tabelas salariais na GNR não são atualizadas? Ou seja, a tabela remuneratória, nós tivemos uma nova tabela desde 2010 que não é atualizada. Já no caso da PSP teve uma pequena atualização em 2015 com a alteração do Estatuto. Na GNR houve alteração do Estatuto profissional, mas não houve a consequente atualização da tabela remuneratória. Por isso, há 10 anos que os nossos vencimentos não são revistos e, como disse o Pedro Carmo muito bem, deixa de ser apelativo até para o cidadão que queira concorrer para uma força de segurança, deixa de ser apelativo não só para o cidadão, como bem até dentro das próprias instituições. No caso da GNR, qual é o guarda que quer andar ao risco na rua, à patrulha, ganhando praticamente o mesmo que quem está, por exemplo, num serviço administrativo, deixa de ser apelativo trabalhar na rua. O risco é cada vez maior, o trabalho é cada vez maior também. No que a GNR existem muitas valências, cada vez mais, valências para tudo e bem, mas essas valências têm ido buscar os profissionais àquilo que é a essência da GNR, que é o patrulheiro dos postos territoriais.
e ao ir buscar vai desfalcando esses mesmos postos. E falava, César, falava precisamente dessa questão de ser uma profissão de risco. Em que ponto é que está, pelo que sei, esta questão do subsídio de risco é uma das reivindicações mais antigas da vossa parte? Em que ponto é que está a abertura do Governo para satisfazer essa reivindicação? Nenhuma. Aquilo que nos foi transmitido na última reunião com o Sr. Secretário de Estado é que não estaria mandatado para negociar a questão do subsídio de risco e, por isso, neste processo negocial que está a decorrer, não está incluído o subsídio de risco. Quando falamos de subsídio de riscos, falamos de que valores? É que estes valores depois têm que ser visto com o Governo, terá que ser negociado. Mas logicamente que não nos veem como uma profissão de risco, porque toda a gente vê, não é? Até os bancos, quando vamos pedir um empréstimo por uma casa, taxam-nos logo com um seguro mais gravoso porque nos consideram como uma profissão de risco. É caricata que os sucessivos governos não nos considerem como uma profissão de risco. Isso é mesmo por uma medida economicista. É lógico trará um peso para o Orçamento de Estado, mas nós vemos que tem havido, apesar de termos saído de uma crise e ainda estamos um bocado fragilizados, o que é certo é que temos vindo a ver dinheiro para uma coisa, nomeadamente constantemente injeções para bancos, para o novo banco, por exemplo, a rondar os 1.000 milhões ou acima dos 1.000 milhões, e aquilo que é importante, segurança, a saúde, a educação, não há dinheiro. Ou seja, é o Governo a demonstrar que não considera os elementos das forças de segurança, porque sabem que nós não temos direito à greve, não é? E por não termos direito à greve, trata-nos desta forma, com uma enorme desconsideração. E vamos nesta altura continuar em Matosinhos, abrindo a conversa aos nossos telespectadores. O primeiro a ligar para a opinião pública está precisamente a ligar de Matosinhos, é o José Moreira, é gestor, e nesta altura gostaria de dar a sua opinião. Muito bom dia. Bom dia. Aquilo que eu tenho a dizer é que estou claramente de acordo com as reivindicações da polícia e entendo que tanto a PSP como a GNR são instituições com pessoas como qualquer outra instituição. E todas as condições, os salários, têm que ser negociadas no sentido de fazer com que os trabalhadores sejam motivados para o desempenho das suas funções. Porque eu tenho que ter confiança, eu como português, como pessoa, tenho que ter confiança de que tenho um polícia que me vai ajudar naquilo que eu preciso. Não tenho que ficar com medo de algo que possa acontecer. Agradeço o seu telefonema. Um bom dia. Vamos seguir em frente, desta vez para conversar com um enfermeiro que nos liga de Sobral de Montagraço, é o Eugénio Mendes. Bom dia, na sua opinião. Muito bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Eugénio Guedes, não Eugénio Mendes, faço a correção. Já Mendes? É já Mendes? Eugénio Guedes. Eugénio Guedes, peço desculpa, está feita a retificação. Obrigado. Olha, primeiro ponto, estou plenamente de acordo com a ação das polícias e a minha opinião é rápida. Qualquer civilização moderna tem 3 pilares em que devia assentar o seu desenvolvimento, que é a saúde, da qual eu faço parte, a segurança e a educação. São precisamente os 3 pilares que mais padecem às mãos de todos os governantes que por nós têm passado. E para completar, gostava de dizer que, em vez de aumentarem os taxos no governo, podiam aproveitar esse dinheiro para remunerar melhor quem dá o corpo por este país. Eu até pensava que algum dia pudesse haver algum polícia, algum agente, fosse de que força fosse, que se recusasse a prestar serviço de segurança a esses senhores. Isso é que era bonito. Muito bom Eugénio Guedes, registrei a sua opinião falando sobre os 3 pilares, a saúde, a segurança e também a educação. Obrigada pelo seu contributo, um bom dia. Vamos ao encontro da Alexandrina Primo, que é reformada e nos vê de Palmela. Muito bom dia, seja bem-vinda. Muito bom dia. Olha, este senhor que acabou de falar tocou exatamente nos 3 pontos que me parecem fundamentais para a nossa sociedade.
que são de facto a saúde, a educação e a segurança. E quero dizer que estou completamente de acordo com a manifestação dos senhores da polícia e da segurança e achar que, em relação àquilo que há pouco o senhor disse, que houve, com certeza, um excesso de força do senhor que agrediu a senhora Negra. Não sei se houve. O aparato, portanto, direciona-se só para aquilo que o senhor guarda fez. Não se vê a rebeldia que a senhora exerceu perante o segurança. E não falando aqui em casos concretos, Alexandrina, não falando aqui em casos concretos, compreendo de facto... Vou avançar, então, no geral. É que qualquer cidadão que se preza de ser educado e civilizado acata as ordens, sem qualquer problema. Mas agora é moderno as pessoas insurgirem-se e não acatarem nada. E não está correto. Não está correto. As pessoas têm que acatar a ordem. E depois, se sentirem lesadas, partem para a denúncia. Não é? Agora, tudo está contra a segurança, tudo está contra os médicos, tudo está contra os professores. Onde é que chegou a educação deste país? Onde é que chegou a civilização? É a pergunta que a Alexandrina nos deixa. Muito obrigada, percebemos a sua opinião. Bom dia. Pedro Carmo aqui fazendo o balanço e pegando pela questão da atualização salarial. Qual é o argumento que o Governo apresenta para não acatar as vossas reivindicações nesta matéria? O Governo não tem argumentos. O Governo não apresenta qualquer tipo de argumentos. O Governo pura e simplesmente despreeza qualquer tipo de licitação que a gente faça, qualquer tipo de pedido que a gente faça. O Governo, em sede de negociação, se poderemos chamar isso, o Governo não negocia. O ano passado... Mas porquê diz isso? Não... As vossas apenas vou tentar explicar. O ano passado, uma coisa simples, lembrou-se de criar um projeto, que é o chamado Vigilância Mais, que é uma forma de trabalho por uma miséria de 300 euros mensais, trabalho a tempo inteiro na pré-reforma. Apresentou esse projeto aos sindicatos por cortesia, porque é obrigado por lei, porque os sindicatos existem e têm a sua função, porque se algum guarda ou se algum PSP falar, está sujeito ao regulamento disciplinar. E nós estamos blindados desse regulamento disciplinar quando falamos enquanto sindicato. Por isso nós estamos cá e damos a cara por isso. É por isso que nós estamos cá. E perdemos o nosso tempo pessoal por isso, porque não somos remunerados pela PSP e na nossa hora de folga fazemos sindicalismo. São, no fundo, o porta-voz das reivindicações dos importante. Profissionais. Nós mostramos o desagrado dos nossos colegas, também é o nosso, porque somos colegas deles, e damos a cara pelos nossos colegas no nosso tempo pessoal, muitas das vezes. Isso é importante saber, porque nós não somos remunerados à imagem de outros sindicatos que têm funcionários próprios pagos pelo Estado. Nós não temos funcionários próprios, tínhamos umas horas para gozar, temos umas horas para gozar que foram fortemente cortadas aos líderes sindicais, agora com a nova lei sindical, que foi mais uma restrição, de alguma forma, das nossas formas de luta, além de não termos direito à greve. A GNR está pior. Que sindicatos têm, porque são militares, então não podem ter sindicatos. Só associações de e os problemas são os mesmos. E deixe-me perguntar-lhe, quando falamos em termos de salário, um salário médio de um PSP ronda quanto? É assim, um salário médio, estamos a falar de um PSP até aos 10 anos de serviço, líquido, para casa leva cerca de 900 euros. E estamos a falar de 900 euros para quem tem a profissão que toda a gente reconhece, para quem faz noites, para quem faz domingos, feriados. Portanto, para quem trabalha por turnos, que pela Lei Geral do Trabalho existe uma coisa que se chama subsídio de turno. Para quem faz um feriado, pela Lei Geral do Trabalho... Nós não recebemos. Portanto, trabalhar um domingo a fazer o turno da noite é exatamente o mesmo do que trabalhar um dia de semana. O feriado não recebemos e recebemos uma coisa que o Governo agora está a dizer que quer fazer atualizações, diz. E recusou 80 milhões, o Ministério das Finanças recusou 80 milhões para dar um jeitinho às forças de segurança. Portanto, quer com que dinheiro? E a questão, nós recebemos uma coisa que se chama suplemento de turno, que são 23% sobre o vencimento, sobre 500 euros. 23% sobre 500 euros. Quando vimos receber um turno, que é a mesma percentagem, sujeito a descontos, inclusive para a aposentação, sobre o vencimento. Estamos
Estamos a falar de um vencimento que, mesmo que seja o vencimento base de um agente que até 10 anos de polícia possa ganhar 789 euros, porque tivemos congelados, temos dificuldade em progredir na carreira. Eu posso dizer que um agente ou um chefe, que já é agente e depois passa a chefe, quando, portanto, se entra na carreira, não consegue chegar ao final da carreira. Não consegue atingir o último índice e a última posição, a maior parte deles, da carreira. Mas porquê? Temos o agente coordenador e o chefe coordenador. Estamos a falar, se calhar, cerca de 10% do efetivo consegue atingir essas posições. Eu, por exemplo, sou chefe, sou do curso 2010 chefes, portanto, acabei em 2010, e se calhar nem a chefe principal vou conseguir, ainda tenho o coordenador por cima. Portanto, isto faz com que, embora eles tenham baixado a idade de ingresso para os 19 anos, isto vai passando a palavra, porque temos familiares, temos amigos, e cada vez concorrem menos elementos às forças de segurança, porque as pessoas não estão para estar aqui estagnados, a ganhar eternamente o que se ganha praticamente num supermercado na terra deles, porque depois estamos a falar de pessoas, muitas delas estão deslocadas 400, 500, 300 e 200 quilómetros, estão 20 anos à espera para ir para o pé de casa, e quando vão para o pé de casa, têm que pagar 2 casas, a casa da família e a casa de cá, ou então moram num mísero quarto na zona de Lisboa a pagar 300 euros, se for preciso, ou mais, porque as zonas de Lisboa por um quarto já pedem 400 euros, e estão 20 anos à espera para ir para casa para ganhar 900 euros ao fim do mês. Pois não é seguramente muito atrativo. César Nogueira, o anúncio do Governo, por parte do Ministro da Administração Interna, do reforço de forças de segurança nos próximos 3 anos, é ou não suficiente, na sua opinião? Suficiente não é, porque até quer a GNR quer a PSP já têm um déficit enorme. No caso da GNR, atualmente está com um déficit de cerca de 4 mil, a caminho dos 5 mil profissionais, devido às saídas ao longo dos últimos anos, tem sido sempre em número muito superior às entradas, porque os cursos que estão a sair eram cursos de 1000 profissionais que entravam, atualmente os cursos que entram são de 200, 300 no máximo, e por isso as saídas têm sido muito superiores que às entradas, e por isso o déficit, e nota-se na rua, as pessoas veem, não é? Que não há patrulhas, aquilo que se chama o patrulhamento de proximidade e de visibilidade. Isso é uma falácia, apesar de muitas das vezes o Sr. Ministro falar que isso existe, mas é mais uma daquelas que de facto o Sr. Ministro diz, ou de má informação, diz que acontece e afinal não existe. Nos próximos 4 anos, no caso da GNR, vão sair 3.322 profissionais para a situação da reserva. Ou seja, estes, não sabendo ainda o número concreto que será para a GNR, destes 10 mil, mas acreditando que será sempre acima dos 4 mil, mesmo assim não vem resolver. Vem trazer sim aquilo que o Pedro Carmo falou, e bem, é necessário as forças, e aí vai rejuvenescer um pouco a média de idades, que também está acima dos 45 anos, e nesse aspecto é positivo a acontecer, porque já estas promessas já ocorreram noutras legislaturas e nós temos vindo que tem entrado a conta-gotas novos profissionais, a rondar os 200, 300, o máximo foi após aquele incêndio de 2017, que entraram 600 para colmatar a saída dos profissionais que foram para o GIPS, na altura, que agora até mudou o nome. Por isso, vem só minorar na questão do rejuvenescimento. Mas não resolve o problema, percebi, não resolve o problema, na sua opinião. Vamos ouvir mais opiniões, precisamente um agente da PSP que está a ligar-nos da cidade do Porto, é o Rui Pereira. Muito bom dia, seja bem-vindo. Sim, bom dia. Bom dia. Bom dia, Sra. Apresentadora, bom dia a todos os telespectadores da SIC. Eu compreendo a posição do pessoal da PSP e da GNR. O pessoal está desmotivado. Para se poder motivar é preciso termos bons vencimentos. Não é ganharmos um pouco mais do que o ordenado mínimo. O ordenado é muito baixo. Já não é considerado uma profissão de desgaste rápido, ou seja, temos aí pronto, com todo o respeito, e as senhoras do Tricô da Madeira são consideradas de desgaste rápido. Quem faz, como eu, 2, 3 noites por semana, trabalho sábados, domingos, e quando digo trabalho sábados e domingos, no mês, se calhar estão um fim de semana em casa, portanto tenho que trabalhar todos os sábados, todos os domingos, feriados, e não ganhamos mais por isso.
Perguntar que idade tem, Rui? Posso perguntar que idade tem? 40. Tenho bastante. Tive mais de 10 anos. Isto aqui não sei se vocês sabem, mas tive mais de 10 anos da minha carreira a ter uma única folga ao 8º dia. Ou seja, imagino que folgava trabalhava de segunda a segunda, folgava uma terça. Depois trabalhava de terça a terça, folgava uma quarta. Isto mais de 10 anos assim, isto é uma vergonha. Pois, imagino o desgaste, não é? O desgaste muito grande. E depois há aqui outra coisa que o pessoal não tem falado, mas eu vou ter que falar. Nós vemos a categoria dos oficiais e não tem nada a ver com a nossa. Portanto, nós vemos que eles têm bons ordenados, nós sabemos. A progressão de carreira é automática, ou seja, um miúdo com 18 anos que acaba o 12º, tira o curso de oficial, aos 22 é oficial e a carreira dele é progressiva automaticamente, com todas as mordomias, com condutores, pronto, é inacreditável. E começa o sentimento interno começa a ficar prejudicado. E eu agradeço, Rui Pereira, por partilhar connosco na pele, na qualidade de agente da PSP. Muito obrigada pelo seu contributo. Um bom dia. Vamos até Sesimbra ouvir a opinião de um funcionário público. É o Adelino Patrício. Bom dia. Muito bom dia. Quero dar parabéns, portanto, a este programa pela oportunidade que me dá e a outras pessoas e dizer o seguinte. Eu tenho 42 anos de desconto, estou em ir para a reforma por incapacidade, sou funcionário público, fui militar da Marinha há 7 anos, onde prestei os meus serviços, onde honrei a minha pátria. Eu e colegas meus, onde arriscámos a vida em prol, muitas vezes de outras pessoas, porque assim são as Forças Armadas e assim é a segurança. Qualquer dia, nenhum polícia, só se for atrasado mental, com todo o respeito, é que ocorre a qualquer incidente, porque se for chamado, tem duas hipóteses. Ou vai e é recebido não se sabe como, ou depois ainda é, portanto, apedrejado, ofendido, físico e moralmente. Eu vou falar aqui uma vez mais com os nossos convidados. César Nogueira, pegando aqui numas intervenções, um nosso telespectador, um deles, o Adelino Patrício, dizia que há aqui o risco de muitas vezes as forças de segurança terem o receio de agir com receio eventualmente de serem mal recebidas e também serem... Sim, logicamente sim. Eu até anotei aqui que o senhor disse, com o devido respeito, só é atrasado mental quem for às situações, não é? E é um bocado esse sentimento, porque cada vez, hoje em dia somos escrutinados quase ao segundo. E isso era uma questão, até já foi falado aqui sobre a questão de ontem, foi falado por vários telespectadores, e era uma questão muito fácil de resolver. Mas, pelos vistos, ninguém quer resolver, porque isso irá retirar dinheiro a muita gente. Mas era... os polícias terem que andar com uma bodycam e isso resolvia completamente a maior parte dos processos, quase que nem se iniciavam. O que é certo é que hoje em dia cada polícia que anda na rua é escrutinado e aquilo que passa por vezes de uns segundos que passam em imagens não corresponde àquilo que aconteceu de facto. Mas o que é certo é que depois vão ser avaliados por esses segundos que passaram nas imagens e vão ser punidos. E sendo punidos é-lhes retirado vencimento. Se não forem expulsos, muitas das vezes, não é? E isso, e às vezes, os processos são longos e durante esses processos muitos são afastados de funções, é-lhes retirado logo vencimento, como disse, vencimento esse que já é pouco, retirado, então menor fica e com mais dificuldades vai colocar a polícia. E porque nós nem temos outro tipo de função. Se há setores que até podem exercer outra profissão, no caso das forças de segurança, não podem exercer outro tipo de profissão colidir com aquilo que é a nossa função. E são quase todas as profissões que podem colidir com aquilo que é a nossa função. Por isso nós só podemos fazer isto. E quando nos tiram, porque foram uma situação e que correu menos bem, ou até correu bem, mas foram filmados e passaram só os segundos menos importantes, falando no caso que ocorreu ontem, aquilo que eu vi foi
uma detenção bem feita. Depois não sei o que é que aconteceu, não é? A senhora resistiu e foi maniatada no local. Depois não sei o que aconteceu. Mas o que passa é que a senhora apareceu com ferimentos, não se sabe como é que se processaram. Já existe publicamente a condenação dos polícias, sem se saber de facto o que aconteceu, e isso é o pão nosso cada dia. Todos os dias vivemos isso no terreno. Qual é a motivação, com tudo o que há falta de vencimentos justos, falta de condições, o pouco apoio ou quase nenhum das hierarquias aos profissionais, que motivação é que existe ainda para ir para a rua e ser escrutinado ao segundo com consequências negativas para a sua vida até pessoal? E perguntar ao Pedro Carmo se efetivamente a questão da falta de motivação. Há também ausência de alguma formação por parte dos agentes de segurança, como de resto ouvimos aqui algumas opiniões? Sim, a imagem de... Portanto, eu concordo perfeitamente com aquilo que o César disse, acho que já disse tudo em relação à motivação que a gente tem, é partilhada precisamente, os problemas são os mesmos. A formação é um processo que tem que ser contínuo. A legislação sai quase ao segundo, não é? A legislação laboral, a legislação nacional, seja penal, seja o que for, portanto, há aperfeiçoamento das técnicas de intervenção, tudo isso vai se modernizando. Portanto, tem que ir havendo formação. Existe de forma insuficiente. Agora, não vamos condenar de alguma forma a formação porque realmente pelos segundos que são filmados em favor ou em defesa de alguma coisa. Claro, é preciso ver a ação completa, não é? Para se tirar conclusões. É importante que a população perceba as forças de segurança fazem a segurança interna. Se é o que lhes permite viver com paz e tranquilidade. Temos 20.500 mais ou menos elementos nas forças de segurança, ou todos somos cerca de 42.000 com a GNR. E deixe-me só perguntar, é verdade, falou-se muito nisso, é verdade que muitos agentes policiais compram equipamento do seu próprio bolso? Há equipamentos que compramos do nosso próprio bolso. Porque assim, o Sr. Ministro diz que temos o equipamento suficiente. Numa entrevista à ADN e à TSF assim, dizia, e compram porque o querem, não têm necessidade nenhuma de o fazer, mesmo reconhecendo que não podiam dar garantias que não havia falhas de material. É assim, eu posso dizer, por exemplo, estamos a falar de um país de uma dimensão diferente da nossa, os Estados Unidos, cada elemento das forças de segurança tem um colete balístico distribuído pelo Estado e renovado de X em X anos. E nós? Nós temos 2 coletes, por exemplo, no carro patrulha, quando os tem, que são usados por toda a gente e não têm qualquer tipo de manutenção e são eternos. Portanto, ou seja, um polícia, se quiser ter um colete seguro, tem que o comprar. Se quiser ter um colete pessoal e que tenha a ideia que realmente funciona, porque aquilo é feito de matéria que supostamente se degrada, a imagem de qualquer produto, se degrada com o tempo, tem que realmente adquirir uma coisa para se sentir seguro se realmente o quiser utilizar. Portanto, para não ter só uma coisa a fazer nos ombros. A imagem, por exemplo, do gás-pimenta, eu dou quase 100% de certeza que não há um gás-pimenta distribuído na polícia que esteja dentro do prazo. E estamos a falar de 2 anos passados de prazo. O que é que isso acontece? Efetivamente, o gás-pimenta poderá não produzir o efeito desejado, poderá nem sequer produzir o jacto. Portanto, não serve para nada. Temos algemas, temos as esquadras, tem lá 2 ou 3 pares de algemas, mas é inconcebível entrar-se ao serviço e estar a levantar algemas da esquadra e, no fim, deixar as algemas na esquadra, lanternas igualmente, sujeitas a carregamento de baterias e afins. Portanto, há que haver investimento nas forças de segurança, há que munir individualmente, não é só pistola, há que munir, não é só a pistola que a gente tem à cintura, ou o bastão que a gente tem à cintura, que tem que ser fornecido pelo Estado. Há que munir as forças de segurança de material próprio para nós estimarmos o que é nosso, para nós termos o que é nosso. Para estarem em segurança e para darem segurança ao cidadão também. E sabermos o que é que temos. Nós fazemos a manutenção daquilo que é nosso. Nós fazemos a manutenção da nossa arma, porque é nossa. Somos responsáveis por ela. À imagem disso, o outro material é como qualquer profissão. Um pedreiro não vai pedir a colher de pedreiro a outro. Tem uma colher de pedreiro própria à imagem do trabalho que ele gosta de fazer. E as que têm que dividir acabam por não saber sequer quais são as condições em questão. O material depois avaria, o material depois sofre desgaste, não há manutenção do material, as algemas ficam perras, inúmeras situações. Os coletes desgastam-se. Os coletes, pronto, nem se fala, desgastam, sujam-se, pronto. E estamos num dia de calor, preciso pôr o colete, fica suado, não é lavado, não é nada. Se for meu, eu levo o forro para casa, passo por água,
Pronto, não é inconcebível. São condições de trabalho, de facto, que reivindicam, não é? São, Melhores assim, condições de trabalho. O que é mais triste no meio disto tudo é virem para a televisão a dizer que metem 10 mil homens e que temos tudo e mais coisa, para dar uma falsa sensação de uma perfeita atividade das forças de segurança. A perfeita atividade que as forças de segurança ainda vão fazendo é por carolice e profissionalismo dos profissionais que lá trabalham, que são pagos por todos os nossos cidadãos de Portugal, basicamente. Porque se a Constituição da República prevê o direito à segurança, o direito à saúde, o direito à educação, o Governo não prevê isso, porque não investe nesses campos. Quando deveria, pelo que diz, investir. A última intervenção desta manhã, o Francisco Santos é reformado e ver-nos do forte da casa. Bom dia. Bom dia. Eu tenho estado a ouvir parte da vossa entrevista e benditos polícias que nós temos, que eu até muitas das vezes entro em choque com eles. E entro em choques com eles porquê? Porque eu sempre tive a teoria que trabalho mal pago é servido por maus profissionais, tal qual como no meu serviço isso acontece. Como é mal pago, os profissionais não estão à altura. Mas benditos polícias que existem, porque sem eles nós estávamos uma desgraça. Mas como é que nós podemos andar para a frente se nós, a partirmos de meia dúzia de anos a seguir ao 25 de Abril, todos nós, inclusive os polícias, começámos a viver com os nossos direitos e deveres. Ninguém tem. Foi uma coisa que acabou meia dúzia de anos a seguir ao 25 de Abril. E eu tenho 66 anos e fico de boca aberta com aquilo que ouço no meu carro quando transporto pessoas. Como, por exemplo, eu pedir o cuidado aos pais para que os meninos não ponham os bancos em cima dos bancos, os pés em cima dos bancos, e eles dizem o que é que eu faça? São crianças. O meu pai e a minha mãe não deixavam fazer isso. É só, não tenho mais nada a dizer. A questão da formação e da educação de todos nós enquanto cidadãos. Muito obrigada pela sua participação. Bom, nos últimos minutinhos que nos restam para o final do programa, César Nogueira, nos estúdios da SIC Matosinhos, falámos aqui ao longo desta hora de algumas das vossas necessidades e reivindicações. Eu pergunto-lhe até onde é que estão dispostos a ir nestes vossos protestos? Vamos até onde o Governo achar que nós devemos ir, porque isto é muito fácil de resolver. É só querer resolver os problemas, porque nós também não gostamos de andar a fazer protestos, não está na nossa gênese fazer protestos, nós somos forças de segurança, que é para cumprir a lei e fazer cumprir a lei. Agora, não vamos abaixar os braços, o tempo de submissão já foi há muitos anos, já passou, o medo dos próprios profissionais que tinham em dar a cara já começa também a mudar. E por isso o Governo tem que ter em atenção todas as reivindicações profissionais, porque senão vão-se criar outros movimentos inorgânicos, sem rosto. Está a falar, por exemplo, do Movimento Zero? Por exemplo, não temos nada contra o Movimento Zero, porque as reivindicações do Movimento Zero são as mesmas que são as nossas. Todos, o Movimento Zero somos todos nós. Agora, mas há riscos de alguma radicalização? Pergunto-lhe, César Nogueira. Pode surgir alguma radicalização, mesmo por elementos que até nem concordam com isso, estão dentro desse movimento e por vezes vão atrás de quem é o líder. Ninguém sabe quem é o líder. Por isso um movimento sem rosto é sempre perigoso. Agora, é lógico que estamos todos para o mesmo, o próprio Movimento Zero está para o mesmo, estão fartos. E é isso aquilo que eles querem demonstrar, é tão farto de ser desconsiderados. O Governo tem que olhar para as forças de segurança com outros olhos, sem ser com o desprezo. Porque o Sr. Ministro tem, ainda por cima, sem incendiar o Sr. Ministro, o que tem feito com declarações, acredito que até ele acredite naquilo que diz, porque é a informação que lhe transmitem. Agora tem que mudar de informadores. E deixe-me perguntar, César Nogueira, temos apenas um último minuto neste programa, Pedro Carmo. Foi isto tudo que entregaram na missiva ontem no Ministério das Finanças, todas estas reivindicações? Quase todas. É difícil transparecer para um papel tudo aquilo que realmente está mal. E o que é que espera? Entregámos as coisas mais importantes. Esperamos que realmente não tenhamos que voltar a novas formas de luta, portanto, que realmente haja uma luz verde para alguma coisa começar a solucionar-se. Mas não é em promessa, é solucionar-se mesmo, é haver algo assinado, algo concreto, antes que haja novo congelamento ou qualquer coisa parecida com isso, que realmente a gente veja que há vontade para as coisas sejam resolvidas, que haja datas, que haja realmente orçamento. E calculo que haja também novos protestos agendados. Não poderá dizer datas,
já estão o que nós manifestações falamos, agendadas. portanto, a plataforma que foi criada em conjunto com a GNR, o PSP-GNR, que reúne a maioria dos sindicatos e a associação da GNR, todos os meses vamos estar em protestos. As formas de lutas vão ser consideradas, vão ser pensadas, mas poderá não passar não só por protestos de manifestações, poderá passar por outro tipo de protestos. Muito bem. Aguardemos por notícias vossas e também que haja efetivamente capacidade de negociação com o Governo. Agradeço aos dois representantes da PSP e também da GNR o contributo nesta opinião pública.